bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. E bom, hoje a gente vai comentar aí uma polêmica que já tá meio desgastada já. Tô comentando com uma semana para mais de atraso, mas eu acho que traz alguns pontos interessantes para a gente refletir aqui. Alguns viram, acho que a maior parte de vocês, que saiu um relatório do Departamento de Estado norte-americano falando sobre as ações da Nova Resistência como um grupo extremista, como um grupo violento, um grupo miliciano. E assim, o relatório, para ser sincero, é bastante desinteressante. Se você quiser ver na íntegra o relatório, eu particularmente recomendo o vídeo do Homero. O Homero fez uma leitura comentada ali dos pontos que o relatório trouxe e não tem nada demais, para ser sincero. Não querendo fazer um contra-jabá aqui pro vídeo do Homero, mas basicamente fala que eles são grupos que simpatizam com extremistas de direita e de esquerda, que pegam componentes do nazismo e do comunismo, que eles têm organizações paramilitares. Então, assim, é um negócio bem extremado, assim, bem tosco. E o que mais me chamou a atenção foi que nas redes sociais, algumas pessoas grandes compartilharam isso com toda uma pompa de, olha aí, está desmistificado aqui, olha esses grupos fascistas dentro do PDT. E é engraçado porque são dois lados que eu acho que não deveriam tomar essa posição. O primeiro deles, que é a Carla Zambelli, fez um post falando assim, pôs a foto lá da NR, assim, com o pessoal tudo de bracinho cruzado assim, e com as bandeiras, assim, uma bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira da NR, bandeira da Palestina, e ela tava comentando aqui, ó, grupo de esquerdistas do PDT são citados em relatório americano, parará, parará, e eu fiquei, pô, mas é possível que se alguém de direita ler o relatório, acabe simpatizando mais com a NR do que com a Carla Zambelli, né? Porque assim, tanto em estrutura de doutrina quanto na questão estética, a NR é bem mais interessante do que o neoconservadorismo, né? Do liberal que se diz conservador. Então, é bem mais interessante. Inclusive, eu achei até estranho ela selecionar uma foto. Eu acho que a ideia era colocar eles com a bandeira da Palestina para ficar parecendo um negócio bem abominável pro crente médio, né? Mas, pô, se eu fosse um neocon médio e tivesse que me aliar ou ao Fêmen ou à NR, eu acho que eu iria pra NR sem pensar duas vezes, pra ser sincero, assim. Não querendo passar pano pra NR, mas convenhamos que esteticamente... E sem contar que eu não sei quanto tempo de vida ainda tem a direita atual, né? Que basicamente se resume em... Olha aí, olha o que eles estão fazendo. Se fosse a direita... Eu achei bem tosco. E aí tem bastante esquerdista que é a coisa mais bizarra do mundo. Inclusive esquerdista de dentro do PDT. Se você parar pra pensar que o PDT tinha Leonel Brizola como sua liderança principal, que o Brizola ia no Roda Viva perguntar onde está a CIA? Onde está a CIA no Brasil? E hoje, membro do PDT usa relatório dos Estados Unidos para querer expulsar membro de dentro do partido? Bom, é no mínimo assim, constatável o degringolar do pretenso trabalhismo que o PDT tem, né? É no mínimo contestável a seriedade do partido. Na minha opinião, eu já procurei saber como que era o PDT aqui na minha cidade. Ó, a melhor coisa que poderia acontecer pra NR foi ter sido expulso daquilo ali. Porque, mano, não tem salvação um partido desse, só tem identitário, só tem essa esquerdinha moderna. Se quer uma esquerda meio de respeito, uma esquerda mais trotskista, mais realista, assim, é só propaganda progressista, propaganda do Partido Democrata Americano no Brasil. E é na mesma linhazinha do PSOL e como todo outro partidinho de esquerda que a gente já tá acostumado já. Então eu só achei que ficou muito às claras o fato de um partido trabalhista que era para ser nacionalista, nacionalismo secular, aquele nacionalismo esquisito mesmo, mas mesmo assim, nacionalista, no mínimo,
não deveria levar um relatório dos Estados Unidos a sério e muito mais como referência para poder pedir cassação ou perseguir alas do partido, né? É estranho. Mas tudo bem, mostraram a que vieram, né? É um partideco agora vendido aos States. Mas, tem outras questões ali que eu acho que são passivas de comentários, que eu acho interessante a gente pensar, porque a NR também ganhou uma propaganda grátis. Assim, quem ficou assustada, quem não gostou da NR porque viu o relatório, falando, meu Deus, grupos extremistas, eu acho que é só neocon e identitário, que são as polaridades. O neocon vai ver a NR como um grupo fascista, logo é um grupo de esquerda. Ou então vai atrelar muito a figura deles aos comunistas, né? A NR tem esse negócio de louvar o Che Guevara, a Revolução Cubana, várias coisas que para um carinha neocon é totalmente intragável. E eu acho que para qualquer pessoa de bem também. Não dá, né? Mas a questão é que pra galera identitária já não gostava deles, via eles como uma esquerda muito fascistizada, né? Então, ou seja, não tava abraçando boiola, não tava defendendo causa feminista, não tava fazendo essas patifaria toda vinda dos Estados Unidos, aí não presta pra ser de esquerda, né? Então o ódio garantido ele já tinha dessas duas alas. E, assim, no mais, a galera que tá fora desse escopo, talvez até tenha bons olhos. O que eu vi bastante comentários de se os Estados Unidos está contra, eu estou a favor. Então, eu acho que teve muito mais um efeito propagandístico do que um efeito prático de retaliação. O que eu acho que esse tipo de relatório serve é para arregimentar e dar bases para uma perseguição institucional à nova resistência no futuro. Pode ser num governo Lula mesmo, porque não, ele pode dar uma alçada mais identitária ainda e resolver caçar os caras ali como expoentes da extrema-direita e criminosos e parará, porque o relatório imputa crimes, basicamente, a nova resistência, né? Dizendo que eles têm milícias organizadas, tudo mais. Eu nunca vi. Dos membros que eu conheço da NR, eu duvido muito da capacidade deles de ter uma milícia. Sem ofensas, mas o porte não era de um miliciano. Mas, então assim, acho contestável. Mas isso é muito perigoso, né? Porque, como eu disse, meio que, pô, você ter uma milícia é um crime, pô. Você tá imputando, um Estado tá dizendo que eles são criminosos, então ele tá dando a entender que eles têm que ser presos, né? Então, eu acho que esse documento vem muito mais para alicerçar uma possível retaliação futura, falando, não, mas a gente tem um relatório aqui que falou e comprovou e não sei o que, parará. Na prática, foi um ataque meio ridículo. Eu acho que eles estão só arregimentando o terreno para o futuro. Mas tem um jogo macro aí que eu acho que ele é bastante perigoso. E a própria NR, eu acho que ela é perigosa nesse sentido. Porque a gente está vendo uma relativização muito forte da influência americana sobre os estados latino-americanos. Os Estados Unidos continua a ditar as regras por cá. Ele ainda tem um controle hegemônico sobre a região. Só que a política está gradualmente fugindo de mão. Então você tem um Lula que, né, fecha muito mais acordos, mostra muito mais simpatia e proximidade com o BRICS, a Argentina adentrando para o mesmo lado. A gente tem a Colômbia, que apesar de ser um identitário, hora ou outra dá uma afagada, uma distanciada. Tem a Nicarágua, tem a Venezuela. Cara, tem vários pontos que ou já estão brutalmente desalinhados com Washington, ou estão a caminho de querer ficar em cima do muro, ou querer estar um pouco mais pro lado da força. Então, a gente já teve, no caso do Brasil, né, que é o principal país da Latinoamérica, a gente já teve até mesmo o poder legislativo querendo convocar mesmo o Biden para dar explicações do porquê que o Brasil está conseguindo escapar dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos podem permitir esse afastamento, esse distanciamento, sendo que é um dos países chaves, né, para você ter o controle imperialista da região. Ter um estado fantoche no Brasil para os Estados Unidos é fundamental para você manter essa hegemonia.
Então, aliado a esse distanciamento que a gente está vendo natural, né, eu diria, da América Latina dos americanos, haja vista que a principal ameaça para qualquer país latino-americano é os Estados Unidos. O grande atravanco ao desenvolvimento latino-americano, a grande força que vai querer manter o jogo como ele está, vai ser os Estados Unidos. Se algum país da América Latina começar a despontar a ponto de poder possivelmente, não vou nem dizer se tornar, se possivelmente se tornar um rival, já vai ser sabotado logo no berço já. Então, o Big Stick nunca morreu. O Big Stick tinha novos trajes, tinha uma nova roupagem de cooperação das Américas, de nações amigas e parará. Mas sempre foi uma política imperial. Eu mando, você obedece, você faz o que eu quero, eu escolho quem vai ser eleito por aí, eu elejo os deputados que eu quero por aí, eu faço as leis que eu acho que você deve seguir. E ainda fabrico produção cultural, fabrico intelectuais. A gente, né? As minhas multinacionais dominam aí pra gente também ter uma imposição econômica e o seu país ser passível de sanções contra os Estados Unidos. Então, é uma política de cerceamento completa da soberania. E isso é geral na América Latina. Só que a China, o poder econômico dela, vem adentrando a América do Sul, principalmente. Você pega Brasil, tem mais relações com a China do que os Estados Unidos. A Argentina, nem se fale. Eu não tenho os dados exatamente de outras nações, mas estão todo mundo caminhando por esse mesmo eixo. E a gente pode ver gradualmente a presença chinesa sabotar certos alicerces da dominação americana. A Rússia, ela acaba sendo uma potência de segundo plano nesse sentido, mas que dá muito auxílio para aqueles que fragilizam a posição dos Estados Unidos no continente. Então, a aproximação da Venezuela com a Rússia, a gente tem Cuba com a Rússia. Então, a gente vê que a Rússia é um porto seguro nesse sentido, que garante, quando a gente pega esse bloco, Rússia e China, o BRICS em expansão, tudo isso dá uma saída pela lacuna para uma possível sanção econômica ocidental, para uma possível imposição. Os países não estão mais reféns de um mercado globalizado que é controlado só pelo Ocidente, só pelos Estados Unidos e Europa. Então isso dá um sobrevoo para você voltar a ensaiar políticas autônomas. Só que aí que está o pulo do gato. Quando alguém conta essa história até aqui, você fala, nossa, então o mundo multipolar é perfeito. Vai ser o retorno das soberanias nacionais. A gente vai poder fazer o que a gente quiser, não precisa temer mais os Estados Unidos como uma força hegemônica. Só que não exatamente. Porque a ânsia de você se livrar da dominação norte-americana, que é válida, pode ser lançada, como é o caso argentino, que a gente pode estar assistindo, de se jogar no colo de outro imperialismo, que seria o chinês. Só porque alguém já foi oprimido, não significa que não pode virar opressor. Só porque a China não tem políticas francamente imperiais hoje, não quer dizer que ela não vai ter amanhã. Às vezes ela só precisa das condições certas. Por exemplo, extorquir um país com dívidas e mais dívidas para impor medidas políticas e privilégios aos chineses. Alguém sabe em algum lugar do mundo que isso está acontecendo? Bom, a gente olha para a África, a gente já olha para países latino-americanos, as coisas já se encaminham por esse sentido. Então, essa ideia do mundo multipolar é perigosa, porque a gente pode acabar caindo do colo de um para o outro, que é um ponto que, por exemplo, eu entrevistei o Farinazo e eu falei, aqui é o meu limite, não dá não. Não só pela questão religiosa desses nacionalistas, pretensos nacionalistas que são muito esquisitas, é um perennialismo, ou é uma bagunça religiosa desgramada, ou relativizar a unidade católica do país, ou ignorar frontalmente ela. Então, a questão religiosa já é condenadíssima desses grupos. Nem preciso citar ali o caso da Nova Resistência, com as suas mulheres artistas que fazem artes de furries demoníacos
fazendo coisas muito feias com freiras, né? Então, assim, não são grupos. Ouvinte, se você não quiser levar demônio pra casa, passa longe. Assim, intancável você flertar com Nova Resistência ou qualquer grupo do gênero desses nacionalismos. Porque não dá, cara. Só religiosamente que tem a primazia sobre todas as demais pautas, já corta qualquer credibilidade dessa instituição. Mas, para além dessas questões controversas, ainda tem justamente esse risco de subordinação, que é o que eu acho muito complicado. Porque eu não tenho nenhuma prova, eu não tenho nada. Mas é muito estranho como a Nova Resistência se articula. O nível de estruturação que eles têm, o contato e o passe livre que eles têm com, por exemplo, o Dugin, que apoia, né? É o principal teórico de referência ali. Tem um caráter muito esquisito, que é muito mais a aplicação de uma ideologia estrangeira tentando se enraizar dentro do país do que um movimento nacionalista nato que emerge de dentro. Porque a base de todo movimento nacionalista que a gente teve até hoje, pelo menos nacionalista que tenha assim, o mínimo respeito, surge as suas raízes de dentro. A Nova Resistência faz o processo contrário, vem de fora e começa a se enraizar. Aí começa a tentar legitimar o seu campo doutrinário estrangeiro, tentando se entrosar com correntes políticas nacionais. Que é a ideia deles, né? De pegar o trabalhismo e meio que reformular o trabalhismo para o século XXI com a doutrina da quarta teoria política. Então, só esse processo eu já acho estranhíssimo. E aí é o meu ponto. Será mesmo que o relatório é de todo errado? Porque ele, obviamente, é ridículo. É uma peça de teatro. Mas e se não for uma preocupação dos Estados Unidos com um movimento nacionalista brasileiro, mas propriamente ser uma preocupação dos Estados Unidos com o fato de ter um movimento russo no Brasil, que não vai representar um risco à soberania, né, ao imperialismo norte-americano no continente por ser uma expressão do Brasil, mas por ser uma expressão russa. O que não significa que, se houver um movimento nacionalista, real, nesse caso, um nacionalismo autêntico de verdade, não significa que os Estados Unidos também não vá retalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Porque se acontecer de um movimento nacionalista surgir, os Estados Unidos vai mexer todos os seus pauzinhos para destruir ele no berço ainda. Então, basta o movimento nacionalista começar a se estruturar que a gente vai ver ataques sistemáticos a ele. Agora, no caso particular da ANR, eu acho que não é esse caso do medo de um nacionalismo. É porque, aparentemente, e tudo dá a entender, que a ANR realmente é uma delegação orientalista. Então, não se trata de uma proposta nacional. Não se trata de uma briga, nesse relatório, do Brasil contra os Estados Unidos. A gente está só sendo o palco da guerra por procuração. A gente pode estar vendo uma nova forma, na verdade não tem nada de novo, né? De fazer essa guerra camuflada. Ou seja, é muito feio quando você faz igual aos Estados Unidos e compra frontalmente intelectuais, acadêmicos e afins para defender todas as suas pautas ali. O ANR, ela tem um verniz de brasilidade. Então ela está defendendo um teórico russo, um mundo multipolar, certas posições estranhas. Mas calma, eles falam ali de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Eles colocam ali uns alicerces que dão uma brasilidade para a coisa. Então, pode ser que a gente esteja vendo esse processo, e eu acho que isso não é uma atividade isolada russa. A grande diferença no Brasil, eu acho que é o alicerce realmente teórico e bem construído da quarta teoria política para o Brasil. Porque se a gente parar para pensar certos movimentos que acontecem na África, que claramente são, não sendo a única fonte, mas uma delas sendo potencializadas pela Rússia, eu acho que a gente está vendo uma nova forma, ou nem tão nova assim, né? Mas uma ofensiva russa de conseguir interferência em outras nações a partir de grupos civis organizados que se dizem nacionais, mas assim, por
por trás da roupagem é só uma organização de delegação russa, servindo aos interesses estrangeiros. Não estou dizendo que é o caso da NR, ok? só estou dizendo que pode existir esse tipo de ação russa. Sabe como que é a coisa, né? Quem paga a conta escolhe a música. Então, não sei. Não estou dizendo que é o caso da NR, só deixando claro de novo. Mas, de toda forma, eu não me compadeço tanto assim com essa questão, porque eu acho perigoso. Você colocar qualquer um que é inimigo do meu inimigo vira meu amigo, fica muito esquisito, principalmente no tabuleiro geopolítico. E, diante de todas as problemáticas envolvendo a NR, o seu escopo doutrinário e as suas posições bastante suspeitas, eu prefiro não endossar o discurso. Eu já fiz outras lives aqui no canal falando sobre nacionalismos estranhos e afins. Eu prefiro dar continuidade à corrente de um nacionalismo católico e adequado, de fato, às tradições brasileiras, sem querer inventar a roda. Que, bom, como as coisas estão se desenhando, para mim acendeu uma luzinha vermelha, não acreditando que a NR é um grupo paramilitar, extremista e parari parará. Mas, na minha análise, parecem ser jogos de cachorros grandes demais que estão alheios à realidade brasileira. Não comunga das tradições que conceberam os nacionalismos brasileiros e está envolvido num xadrez da geopolítica que me parece no mínimo suspeito dizer que a NR é fruto de um processo nacional autêntico. Bom, esses aí são meus comentários sobre a questão. Eu vou ficando por aqui. Se você puder, por favor, se inscreva aí no canal, deixa seu gostei e deixa um comentário que ajuda aí no algoritmo. E se você quiser ajudar aqui o canal, nós temos o Clube de Membros. O Clube de Membros é a forma que vocês têm de me ajudar demais por aqui. Tem aí o Valeu Demais e outras formas de colaboração também. Então, qualquer uma delas, eu agradeço demais. No Clube de Membro, particularmente, tem conteúdo exclusivo, tá bom? Inclusive sobre teóricos do nacionalismo brasileiro de verdade. Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live e falou!